Não tem batismo com o Espírito Santo. Não existe batismo com o Espírito Santo. Aí outro diz, existe. Não, a Bíblia só fala de um só batismo. Eu vou mostrar aqui para os irmãos que não é assim. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Hoje nós vamos começar uma série de estudos sobre o batismo com o Espírito Santo. O nosso versículo base, pode passar, é Atos capítulo 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Outra versão diz poder, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Então essa foi uma promessa feita por Jesus antes de ser arrebatado aos céus. Jesus disse que eles iriam receber a virtude, o poder do Espírito Santo de Deus. Também Jesus já tinha prometido antes: eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Depois a gente vai estudar essa parte. Mas é importante entender que o batismo com o Espírito Santo iniciado lá em Atos capítulo 2, não era, naquela época, não era cumprimento da profecia de Joel, que nós vamos estudar ainda também nesse período. Mas vamos lá. Quais são os assuntos que a gente vai estudar? Definição e conceito de batismo. A gente vai ver hoje. Quais os tipos de batismo há mencionado na Bíblia? O que é Pentecostes? Quem é a pessoa do Espírito Santo? Quais os símbolos do Espírito Santo nas Escrituras? Qual é o papel do Espírito Santo nos dias de hoje? O fruto do Espírito, os dons do Espírito Santo. Por que buscar os dons espirituais? O que é estar disponível para Deus? Isso é uma mensagem que a gente vai encerrar num domingo à noite aqui, em nome de Jesus. Então nós vamos ver hoje o que é batismo, né? A definição e conceito de batismo. Vamos lá. No dicionário da Bíblia, Almeida Corrigida, diz que é uma cerimônia em que se usa água e por meio da qual uma pessoa se torna membro de uma igreja cristã. O batismo é um sinal de arrependimento e de perdão, de união com Cristo, tanto na sua morte como na sua ressurreição. Então, o batismo é uma cerimônia que se usa água, aí não diz a quantidade de água. Depois a gente vai ver isso aí, essa questão da água. Mas que se usa, sabendo, irmãos, que essa questão do batismo não era só João Batista que batizava. Isso era um costume milenar do Egito. No Egito, os sacerdotes batizavam as pessoas na água do rio Nilo quando elas eram iniciadas no sacerdócio dos deuses lá do Egito. Então, a ideia de batismo também, por isso que Moisés fala também das águas purificadoras, né, de se lavar com água. A água é símbolo de limpeza, de lavagem, de purificação. Por exemplo, você pode ficar sem energia tranquilamente, mas duvido passar 2 dias sem água. É ou não é? Sem energia você acende uma vela, um candeeiro. É ou não é? Mas sem uma gota d'água dentro de casa dá para passar? Não tem como. É impossível. Primeiro dia o suor começa a esquentar, fica faltando água para fazer comida, lava roupa, não é? Toma banho. No segundo dia o fedor já está grande. Então sem água não dá para ficar, não é? Por isso que Jesus disse: eu sou a água da vida, porque é impossível viver sem água e sem oxigênio. Então é preciso a gente entender isso. Sem gás também fica. Usa carvão, usa álcool, mas sem água ninguém fica. Então, o que é que o batismo simboliza? A união com Cristo, né? Simboliza arrependimento e a união com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Jesus disse que a morte dele era um batismo, um tipo de batismo que os discípulos não suportariam. Ele diz assim: o batismo em que você é batizado agora, vocês não
suportariam. Então, nesse caso, o batismo que Jesus se referia à sua morte, não se usou água, porque ele mesmo já é a água. Então, é isso aí, uma cerimônia. Vamos lá. Definições do Google sobre batismo e conceito da palavra batismo. Vamos lá. Primeira, batismo ou baptismo é um ritual de purificação e consagração que é praticado por várias religiões, principalmente o cristianismo. A palavra batismo também está relacionada com o ato de dar um nome a alguém. Então nós temos duas definições diferentes, duas posições diferentes. Primeiro, está dizendo que é um ritual de purificação, certo? Ingresso de alguém em alguma religião. O batismo da Bíblia é um sinal de arrependimento em que a pessoa confessa Jesus como Salvador e de que agora está sendo mergulhado no seu corpo, enxertado no seu corpo, na sua morte e na sua ressurreição. Por isso que ele diz que na hora do batismo a pessoa morre para o mundo e ressuscita para Deus. A gente sempre usa essa expressão. E também quando se dá o nome a alguém, né? Quando a pessoa não tem nome, tem uma dia que na época as pessoas eram pagão, quer dizer, não tinha nome, tem gente sem nome, tinha que dar o nome a alguém. Então é um batismo também, seria uma espécie de batismo, dar o nome a alguém, segundo alguns conceitos aí. Vamos lá para o outro. O batismo nas águas simboliza a morte e a ressurreição espiritual do homem, baseado na obra da cruz. É um testemunho público da nossa fé nele. Então, batismo não salva, porém é um testemunho de fé. A pessoa na hora do batismo está testemunhando a sua fé em Cristo. A partir do momento em que estamos mergulhados em Cristo, passamos a viver em novidade de vida, Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, para a glória de Deus Pai, assim andemos em novidade de vida. Interessante. O que é novidade, irmãos? O que é novidade? Coisa nova. É ou não é? Por exemplo, tem pessoas que acham que tem que viver em rotina. Eu detesto rotina. Por exemplo, jantar Natal, muitos irmãos dizem, não, mas sempre foi dia 25, a gente fazia dia 25. Quando o dia 25 caía na sexta ou no sábado, mas o dia 25 caindo na semana, fica ruim. Aí só porque alguém achou que era rotina, dançou na parada. Vai ficar difícil esse ano, vai ou não vai? É uma quarta-feira. O culto, vai ter o culto, os irmãos vão ter que correr com o culto, comer e sair correndo, porque no outro dia vai trabalhar. Mas veja só, a gente tem que viver em novidade, irmãos. Só porque tem que fazer, só porque a gente fez uma vez, tem que fazer do mesmo jeito direto? Não. Tem que sair da rotina. A gente não vive em cima de tradição. A gente não vive em cima de tradição. É preciso que os irmãos entendam isso. A gente tem que viver a roda gira, como diz o ditado popular, né? A roda tem que girar, tem que andar, né? Então vamos lá. Outra definição. Em resumo, batismo é uma confissão pública de fé. Quando a pessoa, neste ato, diz ao mundo que aceita Jesus como seu salvador pessoal e que deste momento em diante vai viver uma vida de comprometimento com ele, dando testemunho de uma nova vida em Cristo. Então isso é batismo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque há um versículo da Bíblia que diz: há uma só fé, um só batismo. Aí o pessoal diz aí fora que não existe batismo com o Espírito Santo. A gente vai provar que tem e está na Bíblia. E é bíblico. Vamos lá. As pessoas sofrem da síndrome dos liliputiano e blefosco,
Quem sabe dessa história? Esse é um trecho de um filme. Quem já assistiu As Viagens de Gulliver? Espera aí, vocês nunca assistiram? Já passou no cinema, já passou na Globo várias vezes. Ele está na cidade, aí ele vai num barco, o barco afunda e ele sobrevive, cai numa ilha. Nessa ilha, as pessoas são bem pequenininhas e ele é preso lá nessa ilha. Ele fica nessa ilha, ele é pequenininho nessa ilha. É a ilha de Lilliput. Ele é um gigante nessa ilha. Do outro lado tem outra ilha que moram a vizinho, que é o Blefuscus. Os Blefuscus, que são os vizinhos dos Lilliputianos. E essas duas ilhas, elas vivem em guerra. Sabe qual o motivo da guerra? Qual seria o lado certo de quebrar o ovo? Os Lilliputianos diziam que tem que quebrar o ovo pela parte menor. E os Blefuscus diziam que tinha que ser pela parte maior e nunca pelo meio. Isso gerou uma guerra. É uma fantasia? É. Mas na vida real, existem pessoas que fazem confusão por causa do lado que tem que ser quebrado o ovo. Fazem confusão por besteira. É ou não é? Que diferença faz quebrar o ovo pelo meio, ou pela ponta, ou pelo outro lado? Nenhuma. Mas eles viviam em guerra. E assim, na vida real, Gulliver conseguiu acabar com a guerra. Quando mostrou a eles que se quebrasse na ponta ou no meio de qualquer lado, o ovo continuaria sendo o ovo. Mas ia ser uma guerra tremenda. E hoje em dia existe uma guerra. Não tem batismo com o Espírito Santo. Não existe batismo com o Espírito Santo. Aí outro diz, existe. Não, a Bíblia só fala de um só batismo. Eu vou mostrar aqui para os irmãos que não é assim. A gente tem que entender. Você lavando as suas mãos na torneira, você está realizando um batismo. Está limpando, lavando suas mãos, fazendo um batismo. Então, isso são questões humanas que muitas vezes gera polêmica no meio do povo, desnecessariamente. É ou não é? Desnecessariamente. Vamos lá. Eu vou ser breve porque a gente está gravando, eu não quero alongar muito o estudo. As questões humanas. O batismo deve ser por imersão ou aspersão? Existe essa pergunta. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela batiza independente por aspersão. A Igreja Renovada aderiu imersão. Aqui a gente sempre batizou por aspersão. E às vezes eu pergunto aos irmãos qual é o batismo, se os irmãos querem por imersão. Mas a nossa igreja não rebatiza ninguém. A não ser que ele venha de uma religião que não seja evangélica. Mas se ele vier da Adventista, Batista, Assembleia de Deus, seja qual for, ele não é rebatizado. Já tem igrejas que rebatizam. Está errado, irmãos. Quando Paulo diz é um só batismo, é porque a pessoa tem que ser batizada uma só vez. Crente que aceita ser rebatizado é porque não tem firmeza de fé e não nasceu de novo. E tem uns que tem que fazer o discipulado novo. Aqui quer andar de todo jeito. Quando chega lá, fica pianinho. Obedece. E aqui quer desobedecer a gente. Já notou isso, não? Não é incrível essas coisas? A Bíblia, ela dá margem para qualquer um dos dois. Por exemplo, Paulo disse que batizou o carcereiro na prisão. Dentro das prisões romanas, dentro das prisões, só tinha o quê? Uma talha com água e um caneco para a turma pegar água e beber água.
Paulo empurrou a cabeça do cara dentro da jarra, não dava certo. Como foi que Paulo batizou ele? Pela aspersão, como a Bíblia diz, a aspersão do sangue de Cristo. Né? Por exemplo, no meio de Jerusalém, o tanque de Betesda ficava longe de onde os discípulos estavam. Batizaram 3.000 pessoas num só dia. Faça as contas aí, divida aí 3.000 por 12. Quantas pessoas dá? Tinha rio lá no centro? Tinha algum tanque perto deles? Então, às vezes, as pessoas torcem, aí acham que tem que quebrar o ovo pelo lado mais fino. A gente tem que entender que as coisas da palavra de Deus, elas são aceitas por fé. Então, eu particularmente não defendo nenhum dos dois. Se o irmão quer batizar, dá um mergulho, eu dou, não tem problema não. Não tem problema. Mas aí está, é uma cerimônia que se usa água. A segunda pergunta, não há batismo com o Espírito Santo? Será que não existe, como muitos dizem? Ou a pessoa já, quando se converte, já é batizado com o Espírito Santo? A gente vai ter que entender essa diferença. E quem passou por essa experiência sabe que não é a mesma coisa. Quem já passou pela experiência sabe que não é a mesma coisa. Tem uma diferença entre quando a pessoa se converte e quando a pessoa tem uma experiência, seja falar em língua, seja lá o que for, mas ela tem uma experiência diferente. A coisa é diferente. O sentimento é diferente. Tudo fica diferente na vida da pessoa. Né? Os dons espirituais de Corinto são do passado. Aí eu pergunto, será que Deus mudou, irmãos? Deus mudou? Se ele não mudou, por que os dons são do passado? Se os dons não é meu nem é teu, é da igreja. É dele. É ou não é? Outra pergunta. Deus mudou, já fiz a mesma, né? Qual a quantidade de água que foi o rio ou piscina? Eu falei sobre isso agora, os 3.000. Alguns filmes sobre o batismo de Jesus, que não sei se vocês já viram, tem um filme que João joga água na cabeça de Jesus, porque o lugar que estava era raso. Né? O lugar que era raso. Tem alguns filmes que mostram ele mergulhando, mas tem alguns filmes assim, de época que mostram João jogando porque o lugar era raso. Não dava para empurrar, para mergulhar. Há mesmo um só batismo citado nas Escrituras. O que é aceitar a Escritura por fé? O que é que os irmãos acham? Hoje é noite de estudo bíblico. O que é aceitar as Escrituras por fé? Acreditar sem questionar. Eu não vi Moisés abrir o mar vermelho. Quem foi que viu? Mas eu creio. Eu não vi Jesus transformar a água em vinho. Mas eu creio. E Jesus disse, mais bem-aventurados que não viram e creram. Isso é extremamente importante para as nossas vidas. Eu quero dizer uma coisa, irmãos, que a ação do Espírito de Deus na minha vida e na sua vida depende somente da nossa fé. Da sua fé. A sua fé e a sua comunhão com Deus. Você é quem determina o quanto Deus pode te usar. A tua consciência, o teu modo de viver, o teu modo de agir, o teu modo de falar, como você anda na presença de Deus, quando Deus pode te usar, se você está disponível.
É preciso entender esse aspecto da palavra de Deus. O objetivo de Deus para a minha vida e para a sua vida é nos encher do seu Espírito. O versículo-chave da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil é assim: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Estar cheio do Espírito Santo. Há muitos anos atrás a gente usou aqui algumas experiências que talvez a gente vá ter que usar de novo aqui, lá embaixo. Mas é preciso a gente entender o que é cheio e o que é estar cheio do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só vai atuar na minha vida e na sua vida à medida da sua fé. Se você crê que Ele pode te usar, que Ele pode fazer coisas extraordinárias através da sua vida, Ele vai fazer. Amém, irmãos? É só você crer e confiar, ter convicção, ter coragem. Ter coragem. Não pode ser medroso. Tem que ter coragem. Para ser usado por Deus, tem que ter coragem. Não pode ser covarde nem medroso. Tem que correr atrás, ir lá e falar aquilo que Deus quer que fale, fazer aquilo que Deus quer que faça. Ter ousadia. A pessoa cheia do Espírito Santo, ele é ousado, ele não tem medo e ele faz aquilo que Deus manda ele fazer. Não tem medo de ser usado. Porém, é preciso estar em comunhão constante com Ele, reconhecendo os pecados, porque se você não reconhecer seus pecados, como é que Deus vai te usar? Como é que Deus vai te usar? Mas se você confia no perdão de Deus, se coloca nas mãos de Deus e diz: Senhor, eis-me aqui, aí Jesus vai te usar. Vamos lá. O apóstolo Paulo diz: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. Aí a pergunta é: quantos batismos existem, se ele está dizendo aí que há um só? E agora? Pegar texto isolado para interpretar da heresia. Isso aí é um texto isolado. Vamos ver o contexto? Vamos lá. Alguns dizem que há 6 tipos de batismos: batismo de arrependimento, batismo no corpo, batismo nas águas, batismo com fogo, batismo no sofrimento e batismo no Espírito Santo. Será que tem isso tudinho na Bíblia? O que é que os irmãos acham? Eu já falei em um batismo aqui hoje à noite já. Qual desses aí eu falei? Eu já falei de um aí hoje à noite. Hã? Aliás, falei de 2. No corpo e nas... Somos batizados no corpo de... Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Mas vamos lá. Passa aí, por favor. Vamos ver o que Paulo está dizendo antes e depois. O apóstolo Paulo, nesse texto de Efésios 4, de 4 a 6, ele está falando sobre a unidade da fé e não da quantidade de batismo. O que é que ele está dizendo? Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Ou seja, Ele nos chamou para um só corpo. Qual é o corpo dele? A igreja. Existe uma só igreja. Denominações, existem várias. Mas igreja só existe uma, a Cordeiro.
A igreja sem mancha, sem ruga, que há de triunfar. A igreja só tem uma. Agora, existe quantas centenas de denominações? Só aqui na estrada de Passarinho, misericórdia, dá até dor de cabeça a contar. É ou não é? Mas a igreja é uma só, porque o corpo de Cristo é um só. Embora tenha muitos membros, mas o corpo é um só. Ou seja, quando você junta todas as denominações, todos os crentes de todas as denominações, eles formam o corpo de Cristo. Logo, há várias igrejas, mas o corpo é um só. Não estão me entendendo o que eu estou querendo explicar? Veja só. Paulo está dizendo, há um só corpo. Quem é o corpo? O corpo de... Nós somos batizados no corpo de... E no corpo de Cristo nós somos o quê? Membros do corpo de Cristo. Agora, as denominações são quantas? Só no Brasil existe mais de 1000 denominações. Existe cada uma, não sei se montou lembrado de uma que eu botei uma vez, eu postei, a igreja do coice da mula de Balaão, a serpente de Moisés que engoliu as outras, igreja do cuspe santo. Igreja para tudo quanto é nome. São várias as igrejas. A mesma coisa é o batismo. O batismo é um só, no corpo de Cristo, aonde é gerado o arrependimento e a confissão de fé, aonde a pessoa aceita Jesus como seu salvador pessoal e se torna uma nova criatura. Um só Espírito. Por quê? Quantos Espíritos Santos existem? Um só. Existe mais de um Espírito Santo? Não. Quando a Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus, eu já expliquei para os irmãos, ele está falando da perfeição espiritual de Deus. Não é quantidade, é qualidade, é diferente. Há um só Espírito, há uma só esperança. Quem é a nossa esperança? Jesus. Há um só Salvador. Então aí só tem um. Então nós temos só uma só esperança, um só Espírito, né? E um só corpo, na qual Deus chamou a todos em uma só fé, em um só batismo. Qual é o batismo? É o batismo do arrependimento e da confissão de fé. Por isso que se uma pessoa sai de uma igreja reconhecidamente evangélica para outra e aceita ser rebatizada, é porque nunca se converteu. E vai continuar sem se converter. Porque para ele o batismo se tornou uma banalidade. Não teve firmeza na decisão que tomou. Certo? Aí diz, e há somente um Deus e Pai de todos. Realmente há um só Deus pelo qual age por meio... Aí ele diz, só Senhor de todos, e age por meio de todos, e está em todos. Aí você vê a multiplicidade da ação divina. Quando as Escrituras diz que ele está em todos. Amém, irmãos? Vocês não estão me entendendo direitinho? Alguém tem alguma pergunta? A noite é de estudo bíblico, eu tenho que perguntar. Se tem, faça agora, né? Vamos lá, vamos prosseguir. João Batista e os apóstolos falavam em 3 tipos de batismo. Mateus 3,11. João disse, eu vos batizo com água para arrependimento. Lembrando, o batismo com água é para arrependimento. Quando a pessoa é batizada nas águas, ele está mostrando que se arrependeu dos seus pecados. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. João está falando de quem? De
Jesus, e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Quantos batismos tem aí? E ele vos batizará com Espírito Santo e... Quantos batismos tem aí? 2. É ou não é? Com Espírito Santo e com fogo. Tem uma diferença? Tem. Aí. Vamos lá? Volta lá, meu filho, que eu vou trazer 10 rolos de papel de fita isolante para isolar esse menino. Está vazando corrente. Vós, porque eu na verdade vos batizo com água, mas vós serei batizado com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Atos, capítulo 1, versículo 5. Jesus é quem falou isso aí. Então, primeira prova de que existe o batismo com o Espírito Santo está aqui, nesse texto da Bíblia. Não é só um, são 37 textos que falam de batismo com o Espírito Santo. Aliás, 66 textos que corroboram para que a gente entenda que existe um batismo chamado batismo com ou no Espírito Santo. Vamos lá. Eu não coloquei todos aqui porque é muita coisa. A especificação do batismo com o Espírito Santo. Não é um novo sacramento. Falar em sacramento, Jesus só deixou 2. A Igreja Católica botou mais 5. Quais são os sacramentos da igreja? A Eucaristia. O que é a Eucaristia? É a ceia e o batismo. São 2 só. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele não é um sacramento. Por que não é um sacramento? Porque a pessoa só é batizada com o Espírito Santo depois que aceita Jesus como Salvador. Então não tem nada a ver. Da igreja nem substitui o batismo nas águas ou outro sacramento da vida cristã. Ele é uma graça e fruto da ação do próprio sacramento, ou seja, do batismo na vida cristã. Portanto, não é uma melhoria, nem modernização ou acréscimo no batismo, mas sim um reinflamado espírito na pessoa que o conduz a uma experiência com Deus. Então, não é segunda bênção. Não, batismo com o Espírito Santo é segunda bênção. Não é, irmãos. O batismo com o Espírito Santo é uma consequência de um ato de conversão genuíno, aonde a pessoa busca a Deus, ora, santifica a sua vida e pede a Deus para ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito vem, se mexe nele, já está dentro dele, e quando ele se converte, ele vem fazer morada. É como o salmista diz: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aí ele pode plantar bananeira, correr de aviãozinho dentro da igreja, falar a língua, profetizar. Eu não me escandalizo com nada. Eu não concordo com aquela roda, né? Eu vou mostrar para os irmãos aí, macumba é triste. Macumba pentecostal. Mas quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, pode acontecer qualquer coisa com ele. Está entendendo? Porque realmente é uma coisa que só sabe quem sente. Por isso que eu não aceito. E não aceito crítica de ninguém não, irmãos. Qualquer pessoa que estiver criticando daqui do púlpito ou em qualquer lugar, dom de língua, não aceite não, deixe para lá. Porque somente eu sei o quanto é bom falar língua, porque eu falo língua desde os 15 anos de idade. Então, só quem passou pela experiência, quem sabe. Quem nunca passou, a tendência é criticar mesmo. Porque não sabe como é, não sabe o que é, mas a verdade é essa. Se Deus quer lhe usar, dê lugar ao seu espírito, amém? É até um corinho que diz: se o Senhor quer te usar, dá lugar ao seu espírito. Se o Senhor quer te usar, dá lugar ao seu espírito. Se o Senhor quer te usar, né? E assim vai. Vamos lá, pastor José Barbosa Lira. O batismo do Espírito Santo é essencial para a vida de um cristão.
É verdade. Receber o batismo no Espírito Santo é nos esvaziarmos de nós mesmos para receber o poder de Deus. Por que esvaziar? Deus vai encher quem já está cheio? Vai? Não. A pessoa que está cheio de incredulidade, de falta de fé, cheio de si mesmo, cheio de vaidade, cheio de orgulho, cheio de ódio, não perdoa ninguém, não ama ninguém. Uma pessoa que está cheia de si vai ser cheia do Espírito Santo como? Por isso que a gente tem que se esvaziar de nós mesmos e dizer: Senhor, me encha, me transforme, me mude. Quero ser nova criatura, Senhor. Vai acontecer? Vai. Pensar que não, o irmão pode estar plantando bananeira aqui. É ou não é? A gente só não vai colar ninguém na parede aqui, que não tem nada a ver. Mas é preciso que a gente se esvazie de nós mesmos. Nunca conseguiríamos viver uma vida que agrada a Deus se não pedirmos a ajuda do Espírito Santo. Quando recebemos esse batismo, nós somos equipados para fazermos a obra de Deus. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo no crente, o capacita para fazer coisas extraordinárias. Vai-se embora a timidez, vai embora o medo, vai embora muita coisa, porque a pessoa, ela se sente ousado para ser usado por Deus. Amém, irmãos? Vamos lá. Terminou aí. Pronto. Bem na horinha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terça-feira a gente continua. Quer se encher de Deus? Quem quer se encher do Espírito Santo aqui? Levanta a mão. Vou dar alguns conselhos. O primeiro: ore muito. Passe a ter uma vida de muita oração. Ore o tempo todo. É possível? É. Só se você quiser. A segunda: jejue. Faça jejuns. Estabeleça propósito para a sua vida. Estabeleça como meta ser usado por Deus. Senhor, eu quero ser usado para curar os enfermos, para ver o coxo andar, o paralítico andar, o surdo ouvir. Eu quero fazer o cego ver. Deus pode lhe usar. É claro que muitas vezes, logo quando a gente é batizado com o Espírito Santo, a gente é meio menino, né? A gente fica feito menino. E é melhor um menino espiritual do que um adulto cru e incrédulo na igreja. Quem dizia isso era pastor Reginaldo Araújo, pai de Rio do Mar Nascimento. Ele disse: olha, é melhor um crente menino na igreja, fazendo meninice espiritual, do que um adulto vazio, morto, sem nada. E eu me lembro que eu e Samuel, logo que a gente foi, a vontade da gente era sair curando todo mundo. A gente viu um aleijado, a gente queria ir lá e orar para Jesus curar o aleijado. Mas Deus fez muita coisa, irmãos, naquela época. Eu me lembro que a gente uma vez tinha um cidadão lá na rua, perto da igreja, que fazia 2 meses que ele não andava, não falava e não comia. Estava deitado numa cama. A família dele estava desesperada. Aí a menina, a filha dele, se converteu. Aí disse: vocês podem ir lá em casa orar pelo meu pai? Eu digo: vamos. Ela contou a história. Eu disse: e aí, Samuel? Chega lá, a gente vai mandar ele se levantar em nome de Jesus. Tu crê? Eu creio. Né? A gente tinha o quê? Uns 16 anos de idade a gente tinha. Aí a gente chegou lá, olhei para o homem, preguei o evangelho para o homem, a gente pegou na mão do homem, ordenou para ele se levantar. O homem se levantou, irmãos. Pediu comida, deram almoço ao homem e ele aceitou Jesus como Salvador. E foi curado. Então a gente já viu, eu vi muitos milagres. Deus fazer muitos milagres. E Ele pode fazer. Aqui mesmo já fez. E Ele pode continuar fazendo, irmãos. É só você crer.
Você pode ser usado por Deus na escola, no trabalho. E Deus vai te honrar. Amém? Ele vai lhe honrar. Ele vai lhe honrar. Agora é preciso que você tenha fé, que você creia que o impossível Ele pode fazer através de você. Você é o instrumento nas mãos de Deus. Não pode ter medo, irmãos. Não pode ter medo. Não tenha medo naquilo que Deus pode fazer na sua vida, porque Ele faz coisas maravilhosas e extraordinárias nas nossas vidas. Basta somente você crer. Aonde você estiver, Deus ele pode te usar. O Espírito Santo está dentro de você. Não tem aquele o Espírito Santo se move em você, não tem? Então ele se move em você. Terça-feira a gente canta ele. Amém? Quero também pedir aos nossos amigos internautas que assinem o nosso canal, compartilhe o canal, o Web Renovação, o canal da nossa igreja. Nós estamos gravando e vamos colocar também no YouTube esse estudo de hoje.